Deixa eu te falar uma coisa que talvez você precise ouvir sem julgamento. Nos últimos meses, a recuperação judicial no agro virou assunto em todo canto. Virou caso de polícia. Sai notícia, sai comentário, sai gente falando que o produtor entra com recuperação judicial porque ele está dando calote, porque ele é caloteiro, que o agro está quebrando, que isso é uma vergonha, que isso destrói reputação e que todo produtor rural devia estar preso. Mas a vida real no campo não cabe nesse tipo de frase pronta, porque quem produz sabe que uma crise no agro raramente nasce de um único problema. Ela vai se formando aos poucos. Uma safra que não veio como esperado, um custo de insumo que subiu, uma dívida que ficou mais cara, uma venda travada no momento errado, uma queda de preço da commodity, um banco que aperta o crédito, que aumenta a taxa de juro, um fornecedor que quer receber, uma seca que ninguém controla. Quando tudo isso acontece, ou isso se encontra, não significa que o produtor virou mal pagador de uma hora para outra. Significa que a operação perdeu fôlego. E perder fôlego não é o mesmo que desistir de pagar, ou é não querer pagar. Meu nome é Adriana, sou advogada empresarial e hoje eu quero conversar com você sobre recuperação judicial no agro do jeito mais simples possível. O que é esse processo, quando ele pode fazer sentido e por que ele não deve ser tratado automaticamente como um calote do produtor. O primeiro ponto é tirar esse peso da palavra. Recuperação judicial não é uma declaração de fracasso, nem de roubalheira. Também não é um atalho para fugir de uma dívida. É uma ferramenta jurídica criada para reorganizar uma atividade econômica que ainda pode continuar e deve continuar funcionando. E no agro, isso faz muita diferença, porque o produtor pode estar endividado e, ao mesmo tempo, ter uma operação sempre é viável. Ele pode ter terra, maquinário, equipamentos, equipe, contratos, histórico de produção, conhecimento, relacionamento com fornecedores e capacidade de gerar resultado na própria safra. O problema é que naquele momento o calendário da dívida não conversa mais com o calendário da produção. E isso acontece muito. O banco quer receber em uma data, o fornecedor quer receber em outra. O custo da lavoura já chegou. A receita da próxima safra ainda não entrou. O mercado virou, o clima atrapalhou, o caixa apertou. De fora, alguém olha e fala, não pagou porque não quis. Mas quem está dentro sabe que, às vezes, e nas muitas das vezes, o problema não é vontade, é tempo, organização, capacidade de negociar sem ser esmagado por várias cobranças ao mesmo tempo. E é aí que a recuperação judicial pode e deve entrar. Ela serve para criar uma pausa organizada. Não é uma pausa para ignorar dívida. O produtor rural não ignora a dívida. É uma pausa para colocar tudo na mesa, apresentar a situação real, reunir os credores e tentar construir um plano de pagamento que faça sentido para a atividade continuar viva. É uma pausa para colocar tudo na mesa, apresentar a situação real, reunir os credores e tentar construir um plano de pagamento que faça sentido para todos e para a atividade continuar viva. Porque se cada credor corre por conta própria para executar, bloquear, tomar bem, travar ou pressionar isoladamente a operação pode desmoronar, antes mesmo de conseguir se recuperar. E quando a atividade quebra de vez, normalmente, todo mundo perde muito mais. Perde o produtor, o credor, o fornecedor, o empregado, o arrendador, o transportador e a economia da cidade, do estado, que gira em torno daquela produção. A recuperação judicial tenta evitar exatamente isso. Ela parte de uma ideia muito simples. Se a atividade ainda tem chance e sempre tem de continuar produzindo, talvez seja melhor reorganizar dívida do que destruir a fonte que pode pagar essa dívida. E aqui eu sei que vem o medo. A gente sabe disso. Mas se eu entrar com recuperação judicial, vão dizer que eu dei calote? Esse medo é real. Existe preconceito, existe comentário maldoso, existe julgamento.
Só que a recuperação judicial, quando usada corretamente, é o contrário de esconder o problema. Ela expõe crise, chama os credores para a conversa e coloca o pagamento dentro de um plano acompanhado pelo próprio judiciário. Calote é sumir, recuperação judicial é enfrentar. Calote é virar as costas para o credor. Recuperação judicial é dizer: eu reconheço a dívida, mas preciso reorganizar a forma de pagar para manter a operação de pé. Essa diferença é enorme. E talvez o produtor precise parar de olhar para a recuperação judicial como vergonha e começar a olhar como uma ferramenta de sobrevivência empresarial. Isso não significa que todo produtor endividado deve pedir recuperação judicial. Não é isso. Em muitos casos, uma reorganização direta com banco, fornecedor ou cooperativa pode resolver melhor. Em outros, uma reestruturação privada pode ser mais rápida, menos exposta e suficiente para atravessar a fase ruim. Mas quando a crise passou de certo ponto, quando as negociações isoladas já não funcionam, quando a pressão dos credores começa a ameaçar a continuidade da atividade, fingir que está tudo bem pode ser mais perigoso do que buscar proteção. Esse é o ponto. A recuperação judicial não deve ser a primeira opção por impulso, mas também não pode ser vista como a última alternativa quando já não sobrou nada mais a ser feito ou o que salvar. O tempo importa muito. Se o produtor esperar demais, ele pode chegar ao processo sem caixa, sem crédito, sem organização documental e sem capacidade real de cumprir um plano. Aí fica muito mais difícil convencer os credores, renegociar condições e preservar a própria operação. Por isso, antes de qualquer decisão, o produtor precisa fazer um diagnóstico sério. Não adianta olhar só para o tamanho da dívida. Precisa entender fluxo de caixa, a safra, os contratos, as garantias, os vencimentos, os credores, a capacidade de pagamento e o que realmente pode ser reorganizado. A pergunta não é simplesmente: estou devendo muito? A pergunta é: minha atividade ainda é viável se eu conseguir prazo, ordem e uma negociação coletiva? Se a resposta for sim, a recuperação pode e deve ser uma alternativa a ser estudada. O produtor apresenta o pedido ao judiciário com documentos que mostram a sua atividade, sua crise e sua condição financeira. Se o processamento for deferido, entra em um período de proteção contra a cobrança, contra as execuções, que serve justamente para dar respiro e permitir a construção de um plano viável. Depois vem o plano de recuperação judicial e é ali que o produtor mostra como pretende pagar. Pode envolver alongamento de prazo, carência, deságio, venda organizada de algum ativo ou vários, organização da operação, entrada de novo financiamento ou outras medidas compatíveis com a realidade. Mas esse plano não é simplesmente imposto aos credores. Eles participam ativamente, avaliam, discutem, votam, discordam. Ou seja, recuperação judicial não é o produtor dizendo sozinho: vou pagar quando quiser. É uma negociação coletiva dentro de um processo formal. É isso, e isso é importante para proteger o próprio produtor. Porque fora do processo ele pode ficar tentando apagar incêndio, pagar o credor que pressiona mais, atrasar com outro, renegociar com o banco, pedir prazo com o fornecedor, toma uma medida judicial, tenta de novo, tenta novo crédito, pega crédito caro e vai empurrando o problema até ficar sem controle. Na recuperação, a ideia é trocar esse caos por método. Não é fácil, não é confortável, não é sem exposição, mas pode ser o caminho para evitar que uma crise financeira destrua uma atividade produtiva altamente viável. Se esse tema está fazendo sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal. A ideia aqui é conversar sobre empresa, agro e reestruturação de um jeito claro, sem julgamento e sem juridiquês
desnecessário. Voltando, o agro brasileiro tem vivido um aumento importante nos pedidos de recuperação judicial. Segundo a Serasa, o setor encerrou 2025 com 1.990 solicitações de recuperação judicial, o maior número da série histórica iniciada desde 2021, com a alta de 56,4% em relação a 2024. O levantamento considera produtores rurais pessoa física, produtores rurais pessoa jurídica e empresas ligadas ao agronegócio. Isso não significa que o agro acabou. É muito ao contrário. Significa que muitos produtores estão enfrentando um período de pressão financeira muito forte. E quando muita gente começa a usar uma ferramenta jurídica ao mesmo tempo, a conversa precisa amadurecer. Não dá para tratar todo caso como calote. Também não dá para vender recuperação judicial como solução milagreira. O correto é entender quando ela faz sentido, quando ela não faz sentido e quando não faz sentido mesmo usar esse instrumento com a responsabilidade que ele requer. Para o produtor, talvez o maior desafio seja vencer o medo do julgamento, porque existe uma cultura muito forte de que honra no campo é algo que não se muda. O produtor quer pagar, quer manter o nome limpo, quer honrar compromisso, quer continuar comprando, vendendo, plantando, colhendo e trabalhando. E é justamente por isso que ele precisa olhar para a recuperação judicial com menos vergonha e mais estratégia. Às vezes, tentar pagar todo mundo ao mesmo tempo, sem caixa suficiente, só acelera o próprio colapso. O produtor vai sacrificando a operação, vende ativo mal vendido, toma crédito caro, perde poder de negociação e, no fim, fica pior para ele mesmo e para os seus próprios credores. Reorganizar não é fugir. Reorganizar é admitir que a dívida precisa caber dentro da capacidade real de pagamento. E isso pode ser mais responsável do que continuar fingindo que a própria safra vai resolver tudo sozinha. Porque pode resolver, mas também pode não resolver. E se não resolver, a situação pode chegar tarde demais. Então, se você é produtor rural e está passando por pressão financeira, o primeiro passo não é entrar em recuperação judicial. O primeiro passo é parar de tratar o problema como vergonha e começar a tratar como gestão. Olhe para os números com frieza, entenda quem são os credores, separe dívida essencial de dívida que pode ser reorganizada e renegociada, veja quais são as garantias que estão envolvidas, avalie se a operação ainda dá resultado, procure orientação antes que a crise vire bloqueio, execução, busca e apreensão ou perda de ativos importantes. E esse cuidado muda tudo, porque recuperação judicial bem pensada começa antes do desespero. Ela começa quando o produtor entende que precisa proteger a atividade para conseguir pagar de forma organizada. No fim, a mensagem é simples. A recuperação no agro não é sinônimo de calote. É uma ferramenta para tentar preservar uma atividade produtiva viável, negociar com credores, reorganizar dívidas dentro de um plano possível. Não é para usar sem critério, mas também não é motivo de vergonha. Em um setor exposto a clima, crédito, preço internacional, guerras, insumo, ciclos longos de produção, qualquer produtor pode enfrentar uma crise que fuja do seu controle. O que diferencia uma crise administrável de uma quebra definitiva é a forma como ela é enfrentada. E agora, eu quero saber de você. Você acha que a recuperação judicial ainda é vista como um preconceito no agro, como se fosse calote, ou o setor já começou a entender que ela pode ser uma ferramenta de reorganização? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião.